Olá, seja bem-vindo à aula 5 do curso Finanças para Não Financeiros. A gente já está algumas aulas falando, compreendendo um pouco os gastos que a gente tem nos nossos negócios, Falamos que os gastos têm nome, têm sobrenome, vimos que eles podem ser custos, despesas, investimentos, impostos, falamos sobre os investimentos e agora estamos falando sobre custos. Falamos da natureza dele ser variável, mas que existem custos fixos e existem custos variáveis. Já falamos sobre isso. E agora a gente vem falar que os custos, não bastasse ser fixos ou variáveis, ainda podem ser diretos ou indiretos, ok? Os custos diretos, eles são mais fáceis de identificar, o valor exato a compor aquele custo. Então, voltando ao nosso caso, eu estou seguindo com o mesmo case para a gente conseguir formar a ideia sistêmica por completo. Então, eu vendi um bife a cavalo, então tem lá o arroz, o bife, os ovos, tem os temperos. Essa pessoa comprou um combo com refrigerante e sorvete, então eu sei exatamente que a compra que eu fiz do refrigerante diz respeito à venda do refrigerante. Eu sei exatamente que a compra de sorvete que eu fiz diz respeito à venda de sorvete. Que os insumos de cozinha e que a mão de obra da cozinheira dizem respeito ao produto, prato executivo, bife a cavalo, ok? Então os custos diretos eu não tenho dúvida sobre eles. Já os indiretos são aqueles que a gente vai precisar de algum critério de rateio. Exemplo, energia elétrica. Dentro do meu restaurante eu vou pagar a conta de energia elétrica. Não está o tempo todo a serviço da cozinha, Eu não tenho nenhum cliente ali mais, a cozinha já está sendo lavada e eu estou fechando o caixa, eu estou com a luz acesa, estou gastando energia elétrica também. É um sábado, um domingo, meu restaurante está fechado, mas eu fui para lá porque eu tinha que fazer controle do meu estoque, inventário do meu estoque, eu estou com energia elétrica correndo também. Então esse é um gasto que eu vou ter que fazer um critério de rateio, uma parte dele é custo e uma parte dele é despesa. Ok? Em geral, para simplificar o controle, a gente analisa onde aquele gasto é mais absorvido. Ok? Então, num restaurante, com certeza, a energia elétrica mais pesada é em função da operação, não é em função do escritório. Então, a gente vai, baseado nessa informação, dizer, bom, bota 10% ali na administração, 90% como custo, ok? E, Rosângela, não estou entendendo, bota mais ou menos. Você tem defendido tanto a importância de dar nome, sobrenome, endereço para as coisas? De fato, é importante a gente saber que os gastos não são iguais, que eles têm naturezas distintas. É importante saber o que é a diferença entre custo e despesa, que a gente vai falar já já, porque um tem a ver com o produto, o outro tem a ver com o negócio em si, com a administração do negócio. Mas às vezes custa muito caro ficar fazendo essa conta tão perfeita em alguns casos, no caso dos custos indiretos. Tá? Então, é aceitável você fazer por experiência do seu negócio, Eu tô vendo que eu gasto mais energia aqui, Não faz sentido botar alguém para ficar controlando o relógio de quantas horas ficou atendendo o exaustor e quanto ficou a luz do caixa acesa. Vocês entenderam? Porque às vezes a gente está fazendo gestão financeira para quê? A gente está fazendo gestão financeira para melhorar os resultados do nosso negócio. Então, eu não posso enfiar ali atividades que ao invés de melhorar, vão piorar. Então, eu sou super a favor dos controles, eu estou aqui defendendo que a gente tem que saber para onde o dinheiro vai, mas eu não quero que vocês sejam extremistas nisso, tá? O caminho do meio é o melhor caminho sempre, tá? Não precisa ficar apavorado, nós não vamos fazer esse tipo de conta, não. É importante você ter o sentimento, ok? E por que isso é relevante, Por que é relevante eu saber se é direto ou indireto? Não basta saber que é fixo ou variável. É importante porque a gente vai usar isso depois
para compor bacaninha o preço, para fazer esses critérios de rateio da melhor forma possível, dentro daquele equilíbrio de também não gastar tempo demais fazendo essas contas, tá? Como eu botei aqui, determinar a lucratividade de um produto ou de um serviço e estabelecer preço de venda, por isso que isso é importante, tá? Pois bem, ao falarmos de custos diretos e indiretos, a gente conclui a primeira parte do o que a gente precisa saber. A gente precisa saber que os gastos podem ser custos, despesas ou investimentos, ok? A gente já falou sobre investimentos e concluímos agora a parte de custos, que podem ser fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Apesar de toda a natureza dele variável, né? Ele vai crescer à medida que o seu negócio estiver crescendo, o volume de venda ou volume de produção. E ele também tem uma natureza direta, né? Eu quero saber o que de fato compõe o meu produto e o meu serviço, tá? Saber diferenciar um custo de uma despesa. A despesa é tema para a aula 6, que a gente vai falar já já. É de suma importância para uma boa precificação, porque muitas vezes você não está tendo lucro porque está precificando errado. Não tem a ver com quanto você está vendendo, tem a ver com como você está vendendo, ok? Eu acho muito importante que a gente obtenha conhecimento, ou seja, eu não sabia do que se tratava, agora eu sei. Então eu tenho uma informação agora. Se eu não parar para fazer, eu não vou desenvolver habilidade. É quando eu desenvolvo habilidade, é quando eu faço, quando eu tento fazer, que eu vou de fato concretizar aquele conhecimento em mim, né? Eu vou trazer para a minha vida e aí eu não vou esquecer mais. Então eu quero fazer um convite antes de vocês irem para a aula 6. Vamos primeiro fazer essa atividade? Vamos fixar primeiro? Então tem aqui um exercício para você. Levanta todos os custos do seu negócio. Não se preocupa muito se você vai colocar como custo e era despesa. A partir da aula 6 nós vamos falar de despesa, você vai ter condições de voltar nisso e corrigir. Faz do jeito que você entendeu até aqui, tá? Classifique esses custos entre fixos e variáveis, porque a gente falou aqui que nós vamos ter que tomar ação em cima disso. A gente quer o quanto máximo de custos variáveis para a gente diminuir o risco do nosso negócio. Então vamos saber quanto que a gente tem dentro da composição dos nossos preços de fixo e de variável. Vamos lá fazer isso? E classifique também se é direto ou indireto, né? A gente, ao saber, se tiver o maior volume de diretos, a gente está meio tranquilo também, que tem chance de errar pouco no preço, porque não teve que ficar fazendo continha de rateio, vai 10% para cá, 80% para lá e 20% para lá, joia? Faça o mesmo exercício para cada um dos seus principais produtos e serviços. Então, vamos de novo o caso do restaurante. No caso do refrigerante e do sorvete, eu compro e entrego. Então eu vou comprar, vou gelar e o garçom vai entregar, né? É claro que eu vou ter menos custo no refrigerante e menos custo no sorvete do que no prato, que eu vou ter que temperar, deixar lá pegando sabor, depois vou fazer, vou montar, vou entregar, vou lavar a louça. Entende? É importante fazer esse exercício também por produto e serviço. Estamos começando, Rosângela, dá um alívio, fazer de tudo que eu tenho, né? Começa por grupos, então, os grupos que eu só revendo, o grupo que eu faço transformação, né? Compro o insumo e transformo num prato, né? E por aí vai. Eu tô falando muito do restaurante porque é o nosso case, eu quero levar do começo ao fim para você não ter dificuldade de assimilar o começo, o meio e o fim dessa história toda. Mas quem trabalha com serviço, eu que sou da educação, por exemplo, uma coisa é eu estar aqui agora, por exemplo, fazendo essa aula online para você. Eu fiz um investimento lá atrás, a aula está pronta. Provavelmente, enquanto você está aí assistindo, eu estou atendendo um cliente presencialmente. Então,
o meu produto curso tem um custo, o meu produto consultoria tem outro. É importante a gente saber o custo de cada qual, tá? Levanta também o seu tempo de produção e de execução das coisas, né? A cozinheira, por exemplo, para fazer um bife a cavalo, ela vai ter que fazer o bife, ter que fritar o ovo, colocar um em cima do outro, vai levar um tempo, né? De repente, para fazer simplesmente um contrafilé, o tempo é menor. A gente vai precisar entender os tempos, quanto a gente consegue fazer por dia daquilo que a gente vende, para poder fazer uma boa estimativa de vendas depois, né? Não adianta a gente simplesmente sair vendendo para trazer mais dinheiro para a empresa. Eu tenho que ser capaz de entregar o que eu vendi. Então, quanto que eu sou capaz de entregar? Você já vai fazer o levantamento de custo? Levanta também a sua capacidade de produção. Até porque, lembra que eu falei que tem custos que são fixos? Se você tiver no limite da sua capacidade, já já ele vai virar um variável. Já já você vai ter que ter mais uma cozinheira, ok? Eu preciso saber quanto eu ainda tenho de gás com aquele custo fixo. Lembra que eu falei que o custo variável é o melhor para nós. Então eu preciso saber quanto tempo eu aguento com aquele fixo que eu já tenho. Tá? Porque se toda hora eu for crescer o fixo também, ele deixou de ser fixo, ele deixou de ter o benefício. Eu fico só com o risco dele estar lá vendendo ou não vendendo, e eu estou usando mal, eu não fui até o limite da capacidade dele, tá? Então, para isso que serve esse trabalho que eu estou pedindo aqui. E levanta também o volume de vendas de cada um desses grupos de produto e serviço que você tem. Isso vai nos ajudar a fazer o critério de rateio. Um dos critérios pode ser, eu vou colocar mais custo nisso que eu vendo mais, porque como eu vendo mais, eu tenho mais trabalho em cima dele, ok? Então, tudo que aparece aqui, acredite, tem razão para estar aqui, vai te ajudar, você vai ter o seu negócio na mão, é isso que a gente quer aqui. Joia? Então terminamos o nosso, recapitulando, terminamos o nosso para fixar, então agora só me resta me despedir e te convidar para a aula 6, onde a gente vai falar de despesas.